De acordo com o Ministério da Saúde, a Baixada Santista registrou em 2024 20 casos de coqueluche. Apesar de parecer pouco, esse número é o maior dos últimos 10 anos. A coqueluche é uma infecção respiratória altamente contagiosa que pode até matar. Esse é o tema do BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. Quem está aqui conosco para falar sobre coqueluche é a pediatra infectologista ou infectologista pediatra? Tanto faz. Cláudia Bittar, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Lu. É um prazer estar aqui no Bom Dia Cidades. E é muito importante a gente estar divulgando esses conhecimentos para os pais, para os profissionais de saúde, para controlar essa doença que realmente pode levar a óbito. Para a gente começar, como que ela é transmitida? Que sintomas a pessoa começa a sentir que precisa, acende o alerta e fala, preciso ir no médico? Então, isso é muito importante. Então, a coqueluche é uma doença aguda, infecciosa, e ela pode ter várias fases. Mas o que é mais característico é ela é também chamada de tosse comprida, né? Porque o que é mais que chama atenção é aquela tosse em crises que a criança pode apresentar, que pode causar vômitos pós-tosse e um guincho logo depois que vem o acesso de tosse. Então, nós temos 3 fases. A primeira fase é a fase catarral, que parece muito com sintomas gripais, não tem nada que chame muita atenção. Depois vem a fase paroxística, que é caracterizada por essa tosse, onde o lactente, a criança pequenininha, que mais tem complicações, pode ficar roxa, cianótica, vomita bastante, pode desidratar, né? E pode ter outras complicações e ir para a UTI e levar ao óbito. É uma causa de mortalidade infantil. Então tem uma faixa etária, se a gente falar no geral, por exemplo, adultos e crianças, essas crianças acabam sendo as mais cometidas? Perfeito, Lu, porque assim, eu estava falando da fase catarral e depois vem a convalescência. Então é uma doença que é difícil de diagnóstico, porque tem muitas fases, né? E o que acontece? O adulto, o jovem, o idoso tem só uma tosse que não passa com nada, só que ele está transmitindo. E o bebê nasce sem proteção. Então, quem é mais grave? O bebê até 6 meses, é o que mais interna, é o que pode ir a óbito. Até 1 ano ainda é grave. Então, até é curioso, assim, o meu irmão Rogério, meu segundo irmão, a minha mãe teve coqueluche na gestação, tranquilo, uma tosse que não passava, ele nasceu com coqueluche, foi isolado, foi para UTI, foi bem grave. Então, assim, isso que a gente tem que saber, o adolescente, o adulto e o idoso estão transmitindo, mas ninguém faz diagnóstico. E o bebê que sofre mais, que pode vir a óbito. A gente fala em cura ou tratamento? Então, graças a Deus, é uma doença que tem tratamento. Quando a gente fala de doenças virais, não tem muito tratamento, né? Então, Covid, o vírus é difícil de ter tratamento, mas essa é uma doença bacteriana. Então, é a Bordetella pertussis, esse nome mais sofisticado. E se você tem bactéria, você tem antibiótico. Então, nós temos tratamento. O problema é que ninguém faz diagnóstico. Fica todo mundo sem diagnóstico. Então, assim, qual é o tratamento? Azitromicina, eritromicina e claritromicina. Se é difícil, então, fazer esse diagnóstico, a gente tem vacinas hoje, né? Seria a melhor forma de prevenção? Lu, isso mesmo. A gente quer deixar aqui, chamar muita atenção para isso. É uma doença imunoprevenível, ou seja, existe vacina. Quem deve se vacinar? O bebê com 2, 4 e 6 meses, então até 6 meses ele não tem anticorpos suficientes. O adolescente, pela Sociedade Brasileira de Imunização, quando faz 9 anos, deve tomar essa vacina contra a coqueluche. Quando a mulher está gestante, isso é o mais importante que eu queria deixar esse recado. As gestantes ganham gratuitamente do Ministério essa vacina da coqueluche a partir da 20ª semana. O que acontece? Só 50% das grávidas estão sendo vacinadas, uma vacina gratuita, que ela passa os anticorpos transplacentários e o bebê nasce protegido. Então, isso é muito sério. E muitas vezes até por falta de informação, então né? É gratuito, gente.
É porque o pré-natal tem que ser feito cuidadosamente, os GOs têm que estar conscientes dessa informação, por isso que muito legal a gente estar aqui chamando atenção para a vacina, né? E o tratamento, se a gente fizer o diagnóstico, como que é o diagnóstico? Com o Covid, os profissionais da saúde fizeram muito mais SWAB, né? E essa doença, se você fizer o SWAB com cultura e PCR, sai o diagnóstico coqueluche. Aí você trata o paciente que está sintomático e que está transmitindo, e aí não vai ter a transmissão. Queria chamar só atenção em relação à gestante, que não é só a gestante que deve tomar vacina. O pai do bebê também vai respirar em cima do bebê, porque a transmissão é por gotícula, tosse, espirro e fala. Então, a gente chama atenção. O Ministério dá a vacina para a gestante, mas os papais, né, que vão aí ajudar a cuidar do bebê, se tiver idoso na casa cuidador, todas essas pessoas têm que estar vacinadas, mas aí tem na clínica particular, mas o custo não é elevado. Vale a pena pelo benefício que você vai ter depois, né, Cláudia? Exatamente. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente prazer. hoje. Esse foi o BDC Saúde. BDC Saúde.